Vamos mergulhar juntos numa passagem muito profunda do Evangelho de Lucas. É um trecho que nos desafia a olhar para o sofrimento, para o juízo e para a misericórdia de Deus de um jeito completamente novo. E tudo começa com essa pergunta que, na verdade, é a grande questão da nossa meditação. Ela nasce da mesma inquietação que algumas pessoas levaram até Jesus ao contarem para ele sobre tragédias da época. Bem, a narrativa se inicia com duas notícias, duas calamidades que aconteceram naquele tempo. E a reação a elas revela um jeito muito comum, muito humano de pensar. Pensem só. De um lado, um ato de violência política terrível. Do outro, o que parece ter sido um acidente. Os dois casos representam a morte que chega de repente, sem aviso, e que nos deixa assim, sem muitas respostas. A mentalidade popular da época olhava para essas coisas e logo pensava: se morreram assim é porque deviam ser pecadores piores que os outros. É a lógica da retribuição. Mas Jesus, ele chega e quebra totalmente essa lógica tão simplista. E é aqui que Nosso Senhor vira o jogo completamente. Ele tira o foco daquela especulação sobre a vida dos outros e traz um aviso que serve para todo mundo e que é ao mesmo tempo muito pessoal. Ele não fala isso só uma vez, ele repete esse aviso poderoso 2 vezes. A insistência dele é para mostrar que o perigo de verdade não é ser pior do que alguém, mas sim continuar vivendo sem um arrependimento sincero. Então, o ponto central da mensagem é esse chamado à metanoia. E o que é isso? Não é só um remorso passageiro. É uma mudança completa de mente e de coração. Uma virada de 180 graus que coloca a vida toda na direção de Deus. Para a gente conseguir entender melhor essa dinâmica entre o chamado de Deus e a sua paciência, Jesus nos conta uma parábola. Uma história simples, sabe? Mas de uma profundidade, imensa. Nessa parábola, cada detalhe tem um simbolismo riquíssimo. O dono da vinha, ele representa Deus Pai e a sua justa expectativa de que a gente dê frutos. A figueira somos nós, é a alma humana, tantas vezes seca, estéril. E aí entra o agricultor, que com toda a paciência é a figura de Jesus Cristo, a própria misericórdia de Deus em ação. Esse diálogo é brilhante porque ele nos mostra uma espécie de tensão divina. De um lado, a justiça, que olha e constata, não produz nada, está ocupando espaço à toa. E do outro lado, a misericórdia, que na voz de Cristo suplica: Senhor, por favor, vamos esperar mais este ano. Mas veja bem, o agricultor não pede só mais tempo. Ele não fica de braços cruzados esperando. Ele se compromete a intervir, a trabalhar. E isso é a imagem perfeita da ação da graça de Deus em nossa vida. Cada um desses gestos do agricultor simboliza a ação de Cristo por nós. Primeiro, ele intercede, pedindo esse mais um ano de graça. Depois, ele cava ao redor da árvore. Isso é a sua paixão que vem para quebrar a dureza do nosso coração. E por fim, ele aduba. Ele nos alimenta com sua palavra e com os sacramentos, que nutrem a nossa alma. E é muito importante a gente entender, esse ano extra que o agricultor consegue não é um adiamento sem fim, é uma janela de oportunidade, uma chance preciosa, mas que tem um limite. Esse 1 ano da parábola representa o nosso hoje, o tempo da nossa vida. É um tempo de graça, muito precioso e limitado, que nos é dado para a conversão. E que frutos são esses que Deus espera? Não estamos falando de sentimentos, de coisas abstratas. São atos concretos de amor, de justiça, de misericórdia. É a partilha, o perdão. É uma fé que sai do discurso e se transforma em ação. A parábola termina com esse alerta bem sóbrio. A misericórdia nos dá a oportunidade, nos dá mais tempo, mas ela não elimina a nossa responsabilidade de dar frutos. E assim, toda essa meditação nos leva de volta para dentro. A questão já não é mais sobre os outros. A pergunta ecoa no íntimo de cada um de nós para ser respondida no silêncio do coração. Que frutos Deus encontra na minha vida hoje?